Boa noite, pessoal. Bem-vindos ao canal Tem Ninja. Meu nome é Eduardo Norato. E se você tem um interesse em se tornar um administrador de redes reconhecido, ganhando aí a partir de 5 mil, aqui é o canal para você. A gente fala de tudo aqui, de redes, sobre segurança da informação, redes Windows, virtualização. Então se inscreve aí no canal, me segue para conteúdos como esse. Eu quero contar uma história rápida. Essa semana eu estava no banco e eu vendo ali, sentado, né? É tão raro a gente ir em banco hoje em dia. Estava sentado aguardando a minha vez e fiquei olhando a TV do banco, e aí o banco me falou que agora, no último dia 2 de maio, a gente comemorou, né, o Dia Mundial da Senha. Falando ali, ele deu algumas dicas ali no banco, e eu falei, puxa vida, eu já tive que lidar com incidentes graves por conta de questões de senha, né, de senhas fracas. Existem ataques que são feitos direcionados à utilização de senhas fracas. A gente já vai falar disso um pouco. Eu quero introduzir e colocar esse vídeo para você que tem essa... Se você já trabalha como administrador de redes ou se você quer se tornar um administrador de redes, você precisa saber da importância que a gente tem que ter de conscientização do usuário para questões como uma senha segura. E aí, esse é um tema delicado porque as pessoas não têm o hábito, né, de usar um sistema de gerenciamento de senhas. A gente vai falar disso também, mas as pessoas têm o hábito de usar a mesma senha para tudo, ou é uma senha muito simples, ou é uma sequência de números, coisas que são fáceis de adivinhar. E não é uma cultura fácil de você para você conscientizar, porque até que o usuário aprenda, né, você tem que lidar às vezes com muito chamado, né? Quando você cria uma política de senha muito agressiva, você acaba tendo que lidar com, você acaba tendo muita demanda de chamado por conta de senha, né, utilização do sistema. Você tem que ficar resetando senha e tal, porque o cara não lembra. Ele não lembra qual senha que pôs, ele não está conseguindo, ou você tem o chamado do cara que não consegue definir uma nova senha. Então a gente vai falar, né, da importância disso, mas assim, senha, né, acesso é uma coisa essencial para um ambiente seguro, para um ambiente corporativo saudável, né, que os usuários tenham senhas individuais, né, e que essas senhas sejam de conhecimento só dele. Não compartilhada, e é uma senha que só ele sabe administrar essa senha, sabe qual é. Isso é muito importante. Nós já vamos ver alguns exemplos, nós vamos falar sobre isso. O que faz uma senha forte? Bom, existem vários programas e vários sistemas de geração de senha na internet para você gerar senhas aleatórias. Uma senha aleatória, né, que contém ali números maiúsculos, letras maiúsculas, letras minúsculas, né, e símbolos, que não tem palavras conhecidas, vai ser sempre mais segura, né, porque essa aleatoriedade de caracteres, né, ela vai ser sempre mais segura. Só que não é possível, evidentemente, com os inúmeros serviços que todos acessam, você guardar uma grande quantidade dessas senhas aleatórias, se essa senha for diferente para cada serviço. Então, por conta disso, as pessoas acabam utilizando ali palavras, né, para poder lembrar dessas senhas e fazendo algumas adições. Então, a gente consegue, mesmo nesses programas de geração de senha, gerar senhas que tenham esse tipo de complexidade, né, utilizando palavras que não tenham relação com nada seu, ou até que te façam lembrar alguma coisa, mas que as pessoas não consigam relacionar isso de cara, porque o que torna a senha segura é que ela não possa ser adivinhada, né? Então, se uma senha ela não possa ser adivinhada, e outra coisa que torna ela segura é que ela não possa ser quebrada através de um ataque de força bruta. E aí é onde eu falo do problema que hoje a gente tem, porque assim, hoje no ambiente corporativo, dependendo do tamanho do seu ambiente e dependendo do serviço que você tem coisas... Você tem serviços rodando dentro da sua rede que estão publicados na internet. Se esse serviço for, por exemplo, um FTP, ou um servidor de e-mail,
ou um servidor de terminal server, que às vezes você publica, o que eu particularmente não recomendo. Em outros vídeos, se você for ver aqui, você vê que eu não recomendo a publicação direta de portas de terminal server direto de cara para a internet. Sempre utilizar ali uma VPN, preferencialmente não publicando, ou utilizar serviços de gateway, de RDP, para poder fazer isso. Mas existem outras coisas que você pode publicar, servidores de e-mail, servidores de FTP, enfim, qualquer serviço que você exponha na internet a porta e faça com que as pessoas, e permite que as pessoas acessem. Existem robôs na internet que ficam rodando, escaneando a rede e testando uma pancada de senhas e usuários. Se você não tem ali um firewall que bloqueia esse tipo de ação, o cara tem todo o tempo do mundo. Então ele tem um robozinho, ele tem lá o seu IP, que por mais que seja um IP dinâmico, né, por mais que seja um IP que de tempos em tempos ele mude, o robô, uma vez que ele encontra aquela porta aberta, às vezes ele tem dias, meses até para ficar testando senhas. Uma hora ele consegue encontrar, porque ele utiliza lógica, né, e sites de senhas vazadas, né, porque existem muitos sites que fornecem compilados de senhas vazadas. E essa é uma dica que eu quero dar para vocês agora. O site, eu vou colocar o link para ele aí na descrição do vídeo. Have I Been Pwned? Esse site, o que ele faz? Ele reúne informações de vários vazamentos de senhas, e aqui você pode digitar uma senha que você utiliza e saber se essa senha, aqui em Passwords, ele tem outras coisas aqui também, tá? Ele vai ver, se você digitar o seu e-mail aqui, você vai saber se o seu e-mail ele foi vazado, né, em algum site que você tinha cadastro, às vezes até serviços como Spotify, o Deezer uma vez teve um vazamento, né? Então, o que acontece quando ocorrem esses vazamentos de senha? Geralmente vaza o usuário, né, o teu e-mail ali, atrelado à senha que você utilizava. Então, os bots que ficam testando senhas na internet, ele utiliza essas bases de dados com a relação. Então, ele já tem o seu e-mail e ele tem uma senha que você utiliza com aquele e-mail. Então, é relativamente fácil de encontrar caso você tenha tido sua senha vazada em algum lugar. E por mais que essa senha seja uma senha complexa, uma vez que você tem ela vazada, acabou. Então aqui você vai perceber o seguinte, né? Nessa parte aqui da Pwned Passwords, né, para você saber se a sua senha foi vazada, eu vou colocar aqui uma senha que eu utilizava, que eu deixava por padrão para os usuários trocarem. Acabava que o usuário nunca trocava a senha e foi onde eu tive problema. Eu colocava uma senha para os caras lá que era 123@mudar. E aí o que acontece? Bom, essa senha ela já foi muito vazada, tá? Ele está dizendo aqui que essa senha, se você não sabe inglês, tem aqui você pode utilizar aí a tradução do Google. E aí ele vai mostrar para vocês quantas vezes essa senha foi vazada. Então assim, essa senha ela foi vista 5.346 vezes antes. Então assim, o que acabava acontecendo? O usuário ia lá, pegava essa senha, deixava essa senha 123@mudar lá e beleza. E aí ele usava para acessar a rede, e aí eu tive um problema porque tinha um servidor que estava com a porta de terminal server exposta na internet, e essa senha, como ela foi vazada, ela acabou sendo utilizada por esse robô, conseguiu fazer uma relação entre o nome do usuário e a senha, e aí a empresa sofreu uma infecção por ransomware por conta dessa vulnerabilidade, que é uma senha óbvia. Uma outra senha que eu usava, mudar @123. Ele não está mostrando aqui.
Essa senha também foi muito utilizada, era uma outra combinação dos mesmos números, tá vendo? Então essa senha foi muito vazada, foi muito encontrada já em sites. Então, essa ferramenta aqui é muito legal. O que você pode fazer? Você pode pegar alguma senha que você utiliza nos serviços que você tem aí, e aí você saber se a sua senha foi vazada. Ó, essa senha aqui é uma senha que eu utilizo, que eu utilizava, né? Agora essa senha eu vi que ela foi vazada aqui. Ela já foi vista 2 vezes antes. Então, é uma senha que eu parei de utilizar. Então, uma dica bem legal para você aí é você utilizar esse site aqui para saber se as senhas que você utiliza, se elas são seguras ou não. Voltando para o que a gente estava falando, então é assim, a utilização de senhas fortes no seu ambiente, ela vai proteger o usuário contra esses ataques de força bruta. O que é força bruta? É o robô que fica ali na internet, conectado lá no seu serviço, testando senha. Ele testa uma, testa outra, testa... Se for uma senha fraca, se for uma senha dessas que foi vazada alguma vez, por mais que seja uma senha complexa, se ela foi vazada, ela pode ser quebrada. Então é importante... por isso também, aí entra outra questão, a importância da política de troca de senhas de tempos em tempos, para o cara não ficar com aquela mesma senha para sempre. A gente vai ver exemplos bem claros um pouquinho para frente agora, de como que essa questão de por que tem que trocar de senha de tempos em tempos, como é que funciona. Eu vou dar um exemplo no Windows também, né, que a gente pode utilizar através das políticas de segurança do domínio, né, se você estiver falando de Windows Server ou do próprio Windows como máquina individual, para você poder fazer a troca dessas senhas. E aí, eu vou dar uma sugestão para vocês aqui, que é uma sugestão bem interessante, tá? Que é uma sugestão de um serviço gratuito que oferece para você. Ele tem as opções gratuitas, ele tem as opções pagas também, então para uso corporativo ele vai ser pago, mas para uso individual ele é gratuito. Esse Bitwarden, ele oferece aqui, se você vier em pricing, você vai ver que aqui no uso personal ele tem uma conta aqui que é free, tá? E aqui em download, tá? Pessoal, não sou patrocinado, tá? Tô dando aqui uma sugestão, existem outros, a gente vai ver mais 2 que você pode ver e escolher. Ele tem aplicação para Windows, Mac e Linux. Ele tem extensão para todos os navegadores que são utilizados por padrão aí. E ele tem os aplicativos mobile para Android e para iOS. Então, assim, não tem desculpa para utilizar uma ferramenta como essa. Por quê? Outra ferramenta que você pode utilizar, que existem opções gratuitas, é o KeePass. O KeePass também tem opção ele tem um plano gratuito. Na realidade, o KeePass ele é open source. Qual que é a grande dificuldade do KeePass? Ele não tem um serviço muito eficiente na nuvem, tá? Então o KeePass é uma sugestão que você pode olhar, mas o que eu vou sugerir mais fortemente seria o Bitwarden, porque as suas senhas vão ficar armazenadas entre os seus dispositivos em cloud, e aí você não tem risco de perder. E também tem a opção do LastPass. Existem outros. Eu mesmo utilizo uma opção que não é gratuita, né, que é o OnePassword. É um plano pago para gerenciar as minhas senhas. Mas o LastPass ele tem também a opção gratuita aqui, ó. Tem um plano free, senhas ilimitadas, uma conta de usuário, acesso em um tipo de dispositivo. Então essa é uma limitação que o LastPass tem. Por isso que a primeira sugestão aqui foi o Bitwarden, que o Bitwarden você consegue utilizar na conta free entre todos os seus dispositivos. Mas se você quiser fazer um teste no LastPass, os planos premium também não são caros, né? Você pode utilizar uma avaliação de 30 dias. Qual que é a pegada desses gerenciadores de senha? Qual que é a vantagem de utilizar um desses gerenciadores de senha? Bom, você vai ter que se lembrar de uma única senha,
que vai ter que ser uma senha bem complexa que você vai ter que fazer para entrar nesse aplicativo. E esse aplicativo ele vai gerenciar para você todas as suas senhas. E aí o que acontece? Como ele tem integração com os seus dispositivos, seja o Windows, seja o iPhone, seja o seu Android, na hora que você vai utilizar a aplicação, ele já tem ali a opção de você copiar o usuário e senha, você não precisa ficar lembrando do usuário e da senha. E essa senha que ele gera é uma senha absurda, é uma senha gigantesca. Né? Eu disse para vocês que eu utilizava uma ferramenta que é o 1Password. Né? Eu tenho uma conta 1Password aqui. Eu queria mostrar para vocês como que funciona. Ó, aqui, o meu gerenciador, eu vou lá, eu digito aqui, e aí ele vai abrir para mim um monte de senha que eu tenho aqui, de usuários e contas. Quando eu crio um novo item, vou criar aqui um item de dados de acesso. Eu coloco aqui um nome de usuário, esse daí é um dos meus e-mails, vou colocar aqui teste, e aqui em senha eu posso pedir para ele criar uma nova senha. Então olha aqui o tipo de senha que ele gera, tá vendo? Eu quero uma senha de 20 caracteres, 15 caracteres, enfim, do tamanho que eu quiser aqui. E aí eu posso mandar ele gerar. E ele faz isso automaticamente. Eu dou aqui um usar, vou usar essa senha aleatória aqui no meu site de teste. Eu posso colocar aqui o endereço do meu site ou adicionar mais. Posso colocar observações e salvei. Quando eu for no site e eu for digitar aquele endereço, ele já vai entrar para mim com os dados automaticamente e vai preencher para mim esses dados. E aí eu não preciso ficar lembrando desses montes de senha. O que acontece é, isso aqui é muito seguro, que é uma senha dessa praticamente impossível de ser adivinhada ou quebrada através de um site, de um bot de força bruta, né, desses que ficam testando senhas na internet. E se vazar, você simplesmente vai lá, esse meu programa, a versão paga, ele alerta, então se teve um vazamento onde eu tinha aquela senha gravada aqui no site, ele me alerta falando, olha, teve um vazamento, troca essa senha. Então isso é bem legal, mas eu posso utilizar isso para tudo. Então hoje eu tenho todas as minhas senhas salvas ali numa relação, cada site tem uma senha diferente, então é uma pancada de senha, e eu não sei nenhuma, eu só sei uma senha, que é a senha para entrar nesse meu programa, que ele gerencia para mim tudo. E você pode fazer isso através das aplicações que eu te sugeri. Eu vou colocar na descrição do vídeo quais são os serviços e os sites para você entrar e testar. Vou colocar na descrição também, para se você perdeu, o site para você testar se a sua senha foi vazada de alguma forma. E por último, o que eu queria conversar com vocês é com relação, na prática, por que é importante essa questão da troca de senhas, né, com uma certa regularidade. E eu vou mostrar dentro do Windows Server, rapidinho, só para pôr um pouco a mão na massa aqui, que não dá para ser feliz, né, sem colocar a mão na massa aqui, como que a gente faz dentro do Windows para poder gerenciar a nossa política de segurança de senhas. Então, vou voltar rapidinho aqui só para fazer um comentário com vocês. Imagine que você tenha na empresa que você administra, na que você cuida da rede, os usuários que tenham o hábito de utilizar uma senha que é um padrão da empresa, tá? Então é uma senha lá que é super complexa, de repente é uma senha que é impossível de ser adivinhada, mas é uma senha que é padrão. Ou quando você entrega a senha para o usuário, aquela senha inicial, você entrega sempre uma senha padrão. Qual que é a questão? Se o usuário sai da tua empresa, o que você vai fazer? Você vai lá e vai desabilitar o acesso daquele cara. Se você tem uma senha padrão e você tem um serviço, por exemplo, de um webmail da sua empresa, esse cara pode fazer o quê? Por dedução, ele pode pegar e-mail de outras pessoas que estão na empresa e ele pode ficar testando aquela senha padrão. E aí ele pode entrar no e-mail de outro usuário. Então você desabilitou o usuário dele, mas ele continua tendo acesso a coisas que não deveria, uma vez que ele foi desligado da empresa. Então esse é um dos exemplos ruins de você utilizar uma senha padrão. O outro problema, que eu já mencionado,
senhas muito fáceis. O cara tem uma sequência 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então você vai lá, você obriga o cara a criar uma senha com 8 caracteres, mas ele pode colocar o que ele quiser. Ele coloca lá de 1 a 8 e aí acabou a segurança. Né? As primeiras senhas que os ataques de força bruta testam são essas senhas com números sequenciais, né? Ou com sequências óbvias do teclado, tal, onde o cara pega letras do teclado e ele começa, você pega sequências assim. Então, essas senhas que são óbvias são os primeiros que os bots de força bruta testam. Um outro problema, né, que é muito comum nas empresas, as senhas não mudam nunca. Qual que é o problema da senha não mudar nunca? Se um dia o funcionário, né, geralmente, se você tem uma política de segurança, um funcionário vai lá e ele não tem que passar para o outro a senha dele, a senha de uso pessoal, e ela é intransferível. Mas o cara passou, e esse cara para quem ele passou a senha, um dia saiu da empresa, ele foi desligado. A senha dele não muda nunca. Daqui 5 anos, se aquele funcionário está na empresa ainda, o cara que saiu ainda vai saber e vai ter acesso à senha e às coisas dele da empresa. Então, assim, senha que não muda nunca também é um problema, né? E aí é onde você tem que tentar encontrar um equilíbrio entre a periodicidade com que você vai trocar essa senha, né, que você vai exigir que o usuário troque essa senha, porque se você coloca um tempo muito curto, você também vai ter muita demanda, o cara vai ficar de saco cheio. Se você troca de 15 em 15 dias a senha, o cara vai cansar. Então, assim, você não pode ser tão agressivo, tem que ter equilíbrio, né? Você vai colocar um período ali de 60, 90 dias, é claro, tudo depende também da criticidade do seu negócio, né? Se você trabalha com... existem níveis de segurança em alguns tipos de negócio, onde o cara tem que trocar de senha todo dia. É inconcebível que uma senha, que ele mantenha uma senha por mais de um dia, porque se alguém descobrir o acesso, causa um problema enorme. Então é claro que é uma questão de equilíbrio. Mas ali você tem que ver qual que é a necessidade do seu cliente, né, ou da empresa onde você trabalha, e adequar isso. Mas esse é um problema também, deixar uma senha lá para sempre, a mesma senha, porque quem uma vez estava na empresa e saiu, ele vai ter acesso para sempre nesse negócio. Vamos dar uma olhada aqui no Windows Server. Serve também para controladores de domínio. Essa máquina aqui ela não tem um domínio, uma máquina virtual que eu criei aqui, que eu já utilizei em outros labs, e ela não está em domínio. E eu vou, esse comando que eu vou utilizar, que é o gpedit.msc, eu fui aqui no iniciar, né, botão da direita, executar, né, run, estou abrindo o gpedit.msc, e aqui dentro do Windows a gente tem a configuração da política de senha. Então aqui dentro eu tenho Computer Configuration, né, configuração de computador, se o seu Windows estiver em português, configurações do Windows Settings, e aqui tem configurações de segurança, se você tiver em português, e políticas de conta, né? E aqui eu tenho políticas de senha. Por padrão, como que vem o Windows, tá? Ele vem, eu já vou explicar o que é cada um desses daqui, mas ele vem com uma idade máxima de senha de 42 dias, eu não sei porquê dessa aleatoriedade desse número 42, mas enfim, é assim que vem há muito tempo. E aqui eu vou explicar o que seria uma política saudável de senha. Bom, Enforce Password History, que seria forçar histórico de senhas. O que é isso? 0 significa que ele não se lembra de nenhuma senha. Eu vou colocar aqui um número 3 e já vou falar o que é isso. 3, o que é? Ele se lembra, vamos colocar um número um pouquinho maior, 5, isso é mais saudável. As 5 últimas senhas que o usuário utilizou, ele não pode utilizar novamente. Então, se a senha que ele está tentando colocar, depois que passou o período e a senha dele expirou, ele não pode utilizar a mesma das últimas 5 senhas que ele utilizou. É isso que significa. Aqui, tempo de vida máximo da senha. Está 42 dias, eu diria que 60, se o seu negócio precisar de bastante segurança, 60 dias é um bom número.
90 pode ser 3 meses, um número saudável ali. Eu diria que algo entre 60 e 90 para negócios comuns são números saudáveis. E aqui é a idade mínima da senha. Se eu deixar 0 dias, o que acontece? O usuário pode ir lá, expirou minha senha. Ele vai lá, ele coloca uma senha qualquer, troca imediatamente a senha de novo, troca de novo, troca de novo, troca 5 vezes para deixar a mesma senha que ele utilizava antes. Então você tem que colocar aqui pelo menos um dia para que ele não consiga fazer essa troca na mesma hora ali, porque senão a senha dele expira, ele pode trocar de senha imediatamente, então ele acabou de trocar, aí ele vai lá, ele pode trocar imediatamente, ele vai lá, troca de novo, até chegar na senha que ele estava. Isso pode ser um problema. Aqui, o tamanho mínimo da senha, recomendável, no mínimo 8 caracteres, né, é um número bem saudável. Essa opção aqui, que tem no Windows 2022, eu não lembro se tem no 2019, mas é o tamanho mínimo de senha aonde ele vai passar a auditar. É uma opção que eles incluíram, que provavelmente você não vai utilizar, porque assim, ele vai dizer o seguinte, ele vai gerar um evento de auditoria quando sua senha tiver menos que X caracteres. Uma opção que você nunca vai utilizar. Aqui ele está dizendo o seguinte, a senha precisa ter complexo de requerimentos de complexidade. O que é isso? Existem 3 tipos de caracteres, né? Maiúsculas, minúsculas, números e símbolos. Uma senha complexa, ela tem 3 dessas 4 características. Então o cara pode ter maiúscula, minúscula e número, pode ter símbolos, números e minúsculas, tanto faz. Então essa é uma opção que é importante deixar habilitado. Esse daqui, o Relax Minimum Password Length Limits, né, que é para ele dar ele vai flexibilizar o tamanho mínimo de senha, é uma opção nova também para serviços que exigem você nunca vai utilizar. Então é uma coisa que você pode deixar para lá. E por último, essa opção aqui que também você não vai utilizar, que é armazenar senhas usando encriptação reversa. O que isso significa? Significa que eu posso ir lá no meu banco de dados do Windows, pegar todas as senhas de usuário e descobrir quais são essas senhas. Com a encriptação padrão, você consegue trocar a senha, mas você não consegue saber qual é. Então, essa opção de armazenar usando encriptação reversível não é uma opção que você vai utilizar nunca, a menos que muito especificamente você tenha alguma aplicação que utilize. Porém, é algo que jamais eu vou recomendar para que você aplique no seu domínio todo, tá? Se você tiver necessidade de fazer isso para um usuário ou outro, você vai fazer ali de forma restrita para uma parte dos usuários, jamais para o seu domínio todo. Porque se você tiver um problema com segurança, essas senhas que estão armazenadas ali no AD, elas podem ser descobertas. E aí dá para saber qual a senha que as pessoas utilizam. Então não é uma opção legal. E aí com esse comando gpdit, ou você pode ir lá no gerenciador de políticas de grupo do seu domínio e fazer essa aplicação. O caminho é o mesmo. Configuração do computador, configurações do Windows, configurações de segurança, políticas de conta e política de senha. E aqui é onde você faz esses ajustes. Do jeito que eu fiz aqui, esses números são números interessantes, mas obviamente que você pode adaptar isso para o seu ambiente, para o ambiente que você administra. Legal, pessoal. Bom, eu espero que tenha ficado claro para vocês com relação à importância dessas políticas de senha. Você pode ter problemas muito sérios, incidentes de segurança relacionados a políticas muito flexíveis, não agressivas. Você pode ter problemas com usuários que saem da empresa e utilizam senhas fáceis de adivinhar ou senhas padrão. Então, para você que quer ser um administrador de redes e não quer ter problema de segurança,
seguir essas diretivas de senha, essas dicas, é importante. Existe uma importância grande de que você conscientize os seus usuários, né, através ou de uma política bem implementada, mas também com orientação para que eles saibam da necessidade de colocar senhas seguras, e isso vai poupar você e poupar o teu ambiente de ter problemas relacionados a isso. Eu espero que você tenha gostado do conteúdo de hoje. Hoje não teve nada... Tecnicamente a gente não pôs muita mão na massa, mas são conceitos importantíssimos para você que é administrador de redes, e aqui independe. Como você talvez já saiba, aqui no canal a gente fala especificamente de virtualização com Windows, a gente fala de Windows Server, né, de ambientes Windows, de redes, de administração de redes, a gente fala de Firewall. O que a gente falou aqui relacionado a políticas de senha pode ser aplicado para qualquer área, né? Mesmo que você trabalhe aí com Linux ou qualquer coisa do tipo. Beleza, pessoal? Então fiquem com Deus aí, um abraço. Dá um joinha no vídeo para ajudar no algoritmo aí e se inscreve no canal. Até mais aí.